Olá, meus irmãos do curso de presbítero, graça e muita paz na mente e no coração dos nossos irmãos. Hoje nós temos a nossa segunda aula de discipulado e integração do curso para presbítero, do IBCamp. E eu sou o professor Wellington Barci. Além desta matéria, eu ministro também Introdução ao Novo Testamento para as turmas de Evangelista e Missionário, Pastoral 1 e Pastoral 2. Muito bem. O tema da nossa segunda aula, a respeito de discipulado, é a respeito do ato de levar outros a Cristo. Ou seja, vou repetir, o ato de levar outros a Cristo. Só para fazermos uma breve recapitulação da nossa primeira lição, nós demos o conceito de discipulado. Você está lembrado? Nós, entre os estudantes da Bíblia, discipulado tem um conceito duplo, que é seguir a Cristo, esse é o primeiro, e o segundo também conceito é levar outros a seguir a Cristo. Então, nós sabemos que esses dois conceitos, eles, na verdade, se mesclam em apenas um, e a gente entende que no mundo secular, as pessoas podem ser discípulos de heróis, celebridades, mestres, filósofos e assim por diante. Só que ser discípulo de Jesus implica em um envolvimento muito profundo, tá? Nós vimos que Jesus não inventou essa palavra discípulo, né? Ela já existia. Porém, o discipulado cristão ele é diferente de todo e qualquer discipulado, né? Então, primeiro conceito, seguir a Cristo. Segundo conceito de discipulado, levar outros a seguir a Cristo. Então, na última aula, nós falamos daquele texto lá de Lucas, capítulo 14, que por 3 vezes Jesus fala das demandas, do discipulado. E ele, em todas as 3, ele vai concluir dizendo, não pode ser meu discípulo. Ele fala, depois ele diz, não pode ser meu discípulo. E quais são essas 3 vezes? Primeiro, ele fala sobre o amor, né? Não é um amor qualquer, mas o amor a ele acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Então, quem não amá-lo mais do que tudo na vida não pode ser discípulo do Senhor. Segundo é o sofrimento, que também não é qualquer sofrimento, é um sofrimento em relação a ele, em relação a Jesus. Por causa dele, nos vem neste mundo sofrimentos. E quem não aceitar esse desafio do sofrimento não pode ser discípulo de Jesus, segundo o próprio Senhor. E o terceiro lá, que nós vimos também no conceito do Senhor Jesus, e tem a ver aquelas demandas, aquelas 3 demandas, porque fala ali do custo, E aí nós vemos então que o amor, o sofrimento e em terceiro o desapego, Tem que se desapegar para que possa de fato ser discípulo de Jesus. Pois bem, então nós vimos basicamente na nossa primeira aula sobre o conceito de discipulado, não é? E o custo do discipulado. Hoje, repetindo, o tema da nossa aula de hoje tem a ver com o segundo significado de discipulado, que é levar outros a seguir a Cristo, Só repetindo mais uma vez,
para sermos discípulos, para levarmos outros a seguir a Cristo, é necessário, é fundamental, é essencial que você também siga a Cristo, né? É impossível alguém levar outra pessoa a Cristo sem que esta pessoa também siga a Cristo. Muito bem. Então, hoje, para nós falarmos de levar outros a seguir a Cristo, nós temos um outro texto bíblico, que é Atos capítulo 4. E aí nós vamos ler este texto, né, pausadamente. Nós vamos ler em 3 ou 4 vezes por etapa, porque nós vamos ler do versículo 1 ao 22, mas nós vamos fracionando aí para ir comentando, né, para uma melhor compreensão. Ok, então eu quero começar a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta. Você se conhece? Você, irmão, se conhece? Nós olhamos no espelho, nós temos uma imagem de nós mesmos e nós pensamos que nós nos conhecemos, né? E que ninguém aqui nesta terra nos conhece melhor do que nós. Bom, até então eu posso até concordar. Mas olhando para um relacionamento com Deus, eu penso que só Deus de fato nos conhece, correto? E eu vou falar aqui um diálogo entre Jesus e Pedro. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos que naquela noite, lá no Getsêmani, todos iriam se escandalizar e iriam fugir? E aí Pedro diz para Jesus o seguinte: olha, ainda que todos fujam, eu de jeito nenhum. Então Pedro, ele olhava para ele e via nele capacidades, né? E via nele uma resistência. E será que Pedro se conhecia a si mesmo? E aí Jesus disse: olha, todos vocês, você também, Pedro, né? Antes que o galo cante lá, 3 vezes você vai me negar. E aí o que Pedro diz? Ele ainda não satisfeito, ele diz: olha, por ti eu darei, se possível, a minha vida. Então essa é uma declaração que Pedro realmente não podia estar consciente do que ele acabou de falar, né? Porque nós não temos vida para dar por Deus, e nem Deus precisa de que nós demos a vida por Ele, porque é Ele que deu a sua vida por nós. Então a ousadia de Pedro foi muito grande. O máximo que nós, humanos, temos é dar a nossa vida para e não por Deus, mas para Deus, né? E o que aconteceu? Naquela noite, o óbvio, né? O próprio apóstolo Pedro, quando ele nem sequer chegou a ter um contato com as autoridades de Israel que prenderam a Cristo, né? E estavam julgando a Cristo, ele teve um contato com as empregadas, os empregados daquelas autoridades. E ele negou vergonhosamente a Cristo. E nós conhecemos a história de Pedro, né? Porque o discipulado, ele tem os seus altos e baixos. Pedro estava vivendo aí no discipulado, no seu seguir a Cristo, um momento mais frágil, fraco, né? Ele negou, ele aqui vergonhosamente falhou. A gente pode dizer que ele caiu, né? Negando a Cristo. Mas ele foi restaurado, graças a Deus por isso, né? Porque no discipulado tem os seus baixos, mas tem os seus altos também. E aí, eu quero citar aqui a palavra de Deus no livro de Atos, lá no capítulo 4, que é o nosso texto de hoje.
E nós vamos ver agora Pedro levando outros a Cristo, tá? E Pedro vai ter um segundo contato com as autoridades, aquelas autoridades que perseguiram a Jesus e que agora estariam perseguindo a igreja, perseguindo os apóstolos, né? E Pedro, dando sequência no seu discipulado, no discipulado de seguir a Cristo, agora ele estava levando outros a seguir a Cristo. Então vamos ler no capítulo 4, do 1 ao 4, né? Inicialmente. E estando eles falando ao povo, eles era Pedro e João, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Bom, então, como eu disse, nós vemos aqui já Pedro seguindo a Cristo e conduzindo outros a seguir a Cristo. Porque o contexto desta passagem é que Pedro e João, subindo ao templo para orar, eles então encontraram um paralítico, né? E no nome do Cristo ressurreto, ressuscitado, vivo, Jesus estava vivo, e a prova disso é que no nome dele, aquele paralítico, ele foi restaurado, né? Foi curado. E aquilo trouxe um alvoroço muito grande, de modo que as autoridades doendo, né? Porque depois do milagre, Pedro estava ali ensinando a palavra de Deus ao povo e falando também da ressurreição de Jesus. Pois bem, então nós temos aqui essa clara passagem que fala deste contraste na vida de Pedro, dessas duas experiências. Quando Pedro se viu diante de uma ameaça, diante de uma perseguição, quando Jesus ainda estava no seu ministério, antes da cruz, nós vimos que Pedro negou Jesus. Mas agora, depois da cruz, né? Porque só a cruz, eu disse para vocês inicialmente, se você se conhece, e só através da experiência da cruz vivida em nossa vida é que nós vamos percebendo os nossos limites, nossa autoimagem, né, de um super homem, de uma super mulher, de um super crente, de uma super crente, ela vai se tornando mais real, que nós não somos super homens, super mulheres e super crentes, né? Nós somos crentes dependentes de Deus, do Senhor Jesus, da palavra dele, do Espírito Santo, da oração. E aqui Pedro foi crescendo no discipulado, de modo que ele já fortalecido, sabendo das suas limitações, ele agora estava levando outros a Cristo, e ele encontra aquela mesma perseguição, né? Mas ele agora age de modo diferente. Pedro vai agir de modo bastante diferente, né? E aí nós vemos que ele não nega a Jesus, ele está ciente do preço que é levar outros a seguir a Cristo. A gente sabe, e aprendeu isso na outra aula, do custo, do preço que é seguir a Cristo, né? E Jesus, quando fala lá aquelas 3 vezes, não pode ser meu discípulo, ele vai concluir aquele texto falando 2 parábolas muito interessantes, né? Uma negativa e outra muito positiva. A negativa é daquele construtor que quis construir uma torre e ele não avaliou os custos, né? E aí ele ficou no meio do caminho. Assim também é você tomar a decisão de seguir a Cristo. É preciso fazer avaliação, né? É preciso tomar uma decisão de seguir a Cristo consciente, porque senão depois vai chegar a conta
e você não vai conseguir pagar e vai ficar envergonhado. Isso tem acontecido com muitos, como aconteceu com aquela multidão que acompanhava Jesus, né, naquele texto lá de Lucas capítulo 14. A outra parábola muito positiva é daquele rei que vinha contra ele um outro rei com um exército maior de 20.000 soldados, e ele tinha somente 10. O que ele fez? Ele mandou os seus diplomatas num acordo de paz, ele se rende, né? Então, esta é a verdadeira atitude de um crente, é saber que ele não consegue por si mesmo pagar o preço de seguir a Cristo, mas ele vai fazer o quê? Ele vai se render totalmente. Senhor, eu me entrego com as minhas fraquezas, com as minhas falhas, né? Com a minha vida do jeito que ela é, para que o Senhor dê contornos a ela, que o Senhor melhore, fortaleça, né? Vivifique e me melhore em Ti. Então, esta é a atitude, né? Agora, o preço também de levar outros a seguir a Cristo também existe. E qual que é esse preço, né? Pedro estava consciente agora desse preço. Nós vamos falar de 3 atitudes de um preço de seguir a Jesus. Vamos lá rapidamente. Agora eu vou ler os versículos de 5 a 12, tá bom? Me acompanhe, por favor. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Bom, então, o que Pedro fez quando ele foi chamado a dar as declarações ali diante das autoridades? E preste atenção, estas autoridades aqui foram aquelas mesmas que perseguiram a Jesus. E Pedro, agora, ele vai demonstrar a primeira evidência de um preço pago para quem quer levar outros a seguir a Cristo. E que evidência é essa? É a da fidelidade. Por quê? Porque Pedro estava pregando à multidão, né, ao povo, a gente simples, a palavra de Deus. Esse foi o motivo real pelo qual agora ele está ali tendo que dar declarações e prestar contas. É pelo motivo do versículo 2, né? Que lá diz, olha, que ele estava anunciando Jesus e a ressurreição, ele estava pregando a palavra de Deus. E o que ele faz lá diante das autoridades? Ele vai ser fiel, ele vai falar ali para eles e dar o mesmo discurso que anteriormente ele estava pregando. Ele não mudou o seu discurso, ele foi fiel, né? Ele não fez edição, ele não cortou aqui, ele não suavizou, porque hoje a gente percebe que muitos pregadores e muitas igrejas, talvez elas não estão sendo fiéis ao discipulado de levar outros a Cristo, porque muitas vezes ela não está pregando o evangelho na sua totalidade, não estão sendo fiéis à palavra de Deus, né? Estão cortando aqui, omitindo ali,
suavizando ali. E nós não somos o mel do mundo, nós somos o sal da terra, né? Temos que falar a verdade, em amor sempre, obviamente. Mas é necessário que nós preguemos a verdade em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar, seja para o povo, para gente simples, para gente humilde, seja para governos, para autoridades. Nós temos que falar a verdade, pregar contra o pecado, pregar que o homem está perdido sem Deus e que ele precisa se converter e abandonar os seus pecados, se arrepender e receber Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Bom, Pedro foi fiel, ele não alterou o seu discurso, e ele também não aumentou nada, né? Ele não criou ali uma fantasia, ele não tentou ali usar de subterfúgios para ser agradável, para ser palatável, né? Como hoje nós vemos que existem evangelhos que estão sendo pregados por aí, evangelhos esses que tentam adicionar, mudar o cenário, transformar igrejas em boates, né? E tentam aumentar daqui e dali para ver se elas então faz com que pessoas se sintam à vontade, a pessoas que estão no mundo, no pecado, e elas indo a esses lugares que são chamados de igrejas modernas, elas vão se sentir à vontade. E essas pessoas que praticam esse tipo de discipulado, elas esquecem que, na verdade, agindo dessa forma, elas estão tentando enganar os outros, né? Porque as pessoas vão achar que estão indo para uma balada e aí de repente ali Jesus vai ser apresentado. Na verdade, isso não é um truque. Ou seja, isso é um truque, mas também são pessoas que têm vergonha, né? Vergonha de ser o que elas dizem ser. Então, nós vemos que Pedro foi fiel e a evidência do preço a ser pago para levar outros a Cristo, a primeira delas é a fidelidade. Pedro e João foram fiéis, né? Eles não mudaram o seu discurso, a sua pregação, o seu ensinamento. A segunda evidência, a gente vai ver aqui na sequência do texto, e eu chamo você para ler, a partir do versículo 13, que nos diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então observe aí, no versículo 13, vendo eles a ousadia de Pedro. Então esta é a segunda evidência do preço a ser pago na tarefa do discipulado, que é a tarefa de levar outros a Cristo, né? Ou seja, é a coragem, é a ousadia. Sabe por quê? Levar a palavra de Deus a outros neste mundo que é contra Deus, é inimigo de Deus, né? A Bíblia deixa claro que o mundo é inimigo de Deus. Falando aqui a verdade entre nós, nos dá medo. Às vezes nós ficamos intimidados, né? Nós ficamos assim cerceados de alguma maneira, mas quando você é corajoso, e é corajoso porque existe algumas razões, né, que nos dá essa coragem. Às vezes a gente treme, mas em coragem, mesmo tremendo, mesmo dando aquele frio na barriga,
a gente fala com ousadia. Por quê? Porque diz que o Espírito Santo estava sobre ele, diz que ele estava pregando a palavra na sua essência, sem diminuir ou aumentar, estava sendo fiel. E ainda mais, do lado deles ali estava o paralítico. O paralítico representava o quê? Um sinal externo de que eles estavam com a razão. Então, quando você está em Deus, coberto de razão, cheio do Espírito Santo, sabendo que você está pregando a verdade, você vai com ousadia, ainda que tremendo, ainda com frio na barriga, mas você é corajoso, né? É ousado e fala as palavras de Deus. Resumindo, esta é a segunda evidência do preço a ser pago na tarefa de levar outros a Cristo. E em último lugar, mas não menos importante, nós temos aí na sequência, a partir do versículo 18, mais uma evidência, que é a terceira evidência. Vamos ler a palavra de Deus? Versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Então, gente, a terceira evidência do preço a ser pago na tarefa de levar outros a Cristo, que é o discipulado, é a obediência a Deus. Recapitulando, a primeira é a fidelidade à palavra de Deus. A segunda é a coragem em Deus. E a terceira é a obediência a Deus. Pedro disse às autoridades: olha, eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens, né? Porque esta verdade chegou na minha vida, essa verdade ela se tornou, essa palavra da verdade se tornou carne, ela se encarnou na minha vida, e eu vou obedecer a Deus. Eu vou pregar a palavra de Deus na sua essência, eu vou falar a pequenos e grandes, e eu vou fazer isso porque eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens, né? Porque os homens querem mudar, mesmo que você pregue, mas suavize a sua pregação, mude o conteúdo da sua pregação, né? Mas a gente tem que obedecer a Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, né? E aí, é isso. Esse é um preço que qualquer um de nós, no discipulado, precisamos pagar, né? Fidelidade, coragem e obediência. Por quê? Porque, como eu disse, essa palavra, ela enraizou em nós. E nós, aqui, encerrando a nossa aula, não fomos chamados para falar de Jesus. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Eu fui chamado para falar de Jesus. Ninguém foi chamado para falar de Jesus. Nós fomos chamados para seguir Jesus. E seguindo Jesus, naturalmente, nós vamos levar outros a seguir a Jesus. Vivendo o Evangelho na sua fidelidade, né? Vivendo Jesus, Jesus fazendo parte da nossa essência, cada membro do nosso corpo, cada célula da nossa vida tem Jesus nela, né? Nós respiramos, vivemos Jesus, somos de Jesus. E por sermos de Jesus, não só na igreja, no ambiente da igreja, mas em todo e qualquer ambiente, vivendo Jesus, sendo de Jesus, seguindo a Jesus,
nós vamos estar impactando vidas, né? Naturalmente nós vamos estar discipulando, levando outros a Jesus. Eu espero que essa lição tenha te ajudado, né? Nós temos 6 encontros, este é o segundo, e tem muita coisa boa ainda para vir aí no nosso curso de presbítero, na nossa matéria de discipulado e integração. Forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.